Livro de Josué, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 a 7. São 24 versículos, nós vamos contemplar todo o capítulo, mas agora vamos ler os 7 versículos iniciais. Os irmãos podem assentar. Versículo 1. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, ricamente pela leitura da tua palavra. Nos instrui mais uma vez para que possamos aplicar essas verdades maravilhosas aqui nessa história tão rica para as nossas vidas. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, tem um livro muito interessante do Heber Campos Júnior, foi um dos primeiros que ele escreveu, chamado de Amando a Deus no Mundo. É um livro bem grandão, laranja, e ele é muito bom porque ele fundamenta a cosmovisão cristã. E ele faz algumas intercalagens, ele intercala os capítulos com a história expositiva do livro de Daniel. Então o primeiro capítulo é Daniel 1, depois Cosmovisão e a Educação. Aí capítulo 2, capítulo 3, Daniel 2, aí capítulo 4, Cosmovisão e a Família. Aí vai, ele vai alternando. E por que fazer essa alternância no livro? Porque ele não faz um livro só de Daniel e outro livro só de Cosmovisão. Porque quando a gente vai entendendo a leitura, a gente vai vendo que a história de Daniel ela é muito interessante para falar de uma pessoa que se mostrou fiel sem desrespeitar nenhuma autoridade pagã. É interessante isso, como Daniel, ele não vai desrespeitar a autoridade, mas em primeiro lugar ele vai entender que a autoridade de Deus é sobre a vida dele. É um servo de Deus fiel, vivendo num mundo hostil. E é justamente isso quando a gente vê ao longo do livro as definições da cosmovisão. É isso que a gente tem que ser. É sal e luz nesse mundo. Viver nesse mundo, respeitando as autoridades, mas sem negar a Cristo. Por quê? Porque como as ideias de hoje, e o livro vai descrevendo isso, tudo que a gente conhece sobre amor, sobre fé, sobre educação, sobre honestidade, sobre respeito, tudo isso como nós podemos ser enganados pela falsa ideologia. Como o nosso amor pode ser totalmente um falso amor se a gente andar e navegar nas ondas dessas ideologias pagãs.
Ou seja, se a nossa cosmovisão não estiver alinhada com a Bíblia, nós vamos achar que amor é o que a Bíblia fala que não é amor. Mas, por outro lado, quando a gente entende isso, e tem essa iluminação do Espírito Santo para entendermos isso, nós não podemos achar que a outra pessoa é um caso perdido. E, poxa, Deus foi misericordioso comigo, mas nunca vai ser misericordioso com fulano. Porque olha a vida dele. Olha como ele anda, olha como ele age, olha como eu vivo. Olha como a minha vida é uma vida de obediência a Deus. Nós nunca podemos subestimar a capacidade de Deus, que Deus tem de salvar pecadores. Por quê? Porque a gente pode chegar num nível, talvez de farisaísmo muitas vezes, e ter a triste ideia de que existem casos tão perdidos e casos tão depravados que Deus não salvaria essa pessoa. Deus, eu conheço Deus. Deus não tem o interesse de salvar fulano nunca. Se de fato a gente pensar assim, a gente perdeu o verdadeiro significado do Evangelho. Se a gente pensar dessa forma, a gente esqueceu da história de Raabe. E estamos aqui para lembrar da história de Raabe. Tudo isso só é possível por causa da graça poderosa de Deus, que nos ilumina para que nós tenhamos uma cosmovisão bíblica. O poder da graça de Deus me livra da morte, me tira de um estado da condenação eterna. De fato, se a gente parar, por exemplo, para pensar da Idade Moderna para cá, como as ideologias iluministas, como as ideologias filosóficas, nós podemos dizer pagãs, elas deturparam e elas transformaram a teologia no que a gente chama hoje de teologia liberal. E como elas adentraram no berço da Reforma Protestante, que foi a Europa. Quem diria que a Reforma Protestante ali, o berço, aqueles locais, quem diria que na Holanda, quem diria que na Suíça, as pessoas iriam transformar igrejas em bares, em boates, em meros pontos turísticos, em supermercado. É isso que as igrejas estão se formando na Europa. Se a gente for ver os índices de escola dominical nos Estados Unidos, nós temos hoje em dia os menores índices de pessoas frequentando a escola dominical nos Estados Unidos. O berço da colonização puritana foi lá. As grandes universidades com teologia liberal desviadas. Por quê? Porque simplesmente as pessoas agora querem escolher. Ou eu venho para a escola dominical, ou eu vou para o culto à noite. Os dois é demais. E aí preferem mais o culto à noite. Isso aí é cultural, até aqui no país. Menores índices. Reforma Protestante, o berço, esfriando. Mas, pelo contrário, abaixo da linha do Equador, a gente tem um grande avivamento. É claro que esse avivamento ele não tem também muita qualidade. A gente tem que ver e distinguir, não é, o que é teologia reformada e o que não é. Mas o fato é que os índices de evangélicos e de igrejas, elas explodem embaixo da linha do Equador atualmente. Veja, o que a gente tem que entender é que a igreja nunca morre. Ela nunca esfria a ponto de acabar. Se ela esfria aqui, ela aquece aqui. Se ela esfria aqui, ela aquece ali. É sempre assim na história da igreja. Ela nunca acaba. Ela sempre está prosperando. E aqui nós começamos a conhecer a primeira cidade que vai ser invadida por Josué e o exército do povo de Deus. É a cidade de Jericó. Jericó, como a gente sabe, tinha um muro enorme. Um muro tão largo, que tinha gente que vivia em cima do muro, literalmente. Vivia lá e, pelas descrições aqui, o bordel onde se localizava Raabe era em cima do muro. Ficava em cima do muro, de tão largo que ele era. Até o século 9 depois de Cristo, a forma de você fortificar uma cidade
e deixar ela difícil de ser invadida era muro. Por quê? Porque até o século IX não foi descoberto, depois de Cristo, não foi descoberto a pólvora. Com a pólvora, eu podia cercar a minha cidade com canhões e eu não tinha necessidade de fazer grandes muralhas. Mas na alta Idade Média e em toda a Antiguidade, era muro. Eu fazia um muro bem grande, largo, a ponto de comportar exércitos para eles ficarem numa posição favorável, e aí vai ser difícil de invadir. Jericó era essa cidade fortificada com esse grande muro. Era difícil de invadir. Essa era a situação de Jericó, que era uma cidade, mas também era chamado de reino, porque o governante dessa cidade era chamado de rei de Jericó. E qual é a estrutura do capítulo 2, irmãos? Vamos adentrar aqui na estrutura do capítulo 2. 24 versículos. A gente chama isso na teologia de estrutura de envelope. Veja que interessante. Por quê? Porque o capítulo 1 é o seguinte: Josué vai enviar os espias. É o capítulo 1 todinho, veja. Da localidade de Sintim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão, observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Pronto. Eles foram enviados, 2 espias, chegaram no bordel, pousaram ali. É isso. Ou seja, é meio que abrir o envelope. Por que a gente chama de envelope? Porque é uma história que tem início, meio e fim no capítulo 2. Versículo 1, eles são enviados. Versículos 22 a 24, eles voltam para Josué. Final do capítulo. Certo? É isso. É um episódio aqui especial na história de Josué. É um envelope que é aberto no versículo 1 e é fechado nos versículos 22 a 24. Versículos 22 a 24, acontece tudo ali com Raabe, eles voltam e informam que eles ouviram falar para Josué. Fim do episódio. Primeiro ponto deste capítulo: o envelope é aberto no versículo 1. Dos capítulos 2 ao 7 que a gente leu, é o primeiro ponto desse capítulo. É o seguinte: é Raabe preocupada com os espias. É o primeiro ponto. Imagine um envelope com 3 folhas. O envelope, ele é aberto no versículo 1. Ele tem 3 folhas, 3 pontos. Versículos 22 a 24, ele é fechado. É isso. Versículos de 1 a 7, Raabe preocupada com os espias. Versículos 14 a 21 é o terceiro ponto. Eu vou pular o segundo. O terceiro é os espias preocupados com Raabe. É o contrário, é um contraste. No primeiro ponto, Raabe está preocupada com os espias e salva os espias. No terceiro ponto, os espias estão preocupados com Raabe e vão fazer uma forma de Raabe sobreviver. E o centro desse envelope é o Evangelho. O centro desse envelope são os versículos 8 a 13, digamos, a 13, 8 a 13. É o Evangelho no centro do envelope. É a confissão de fé de Raabe. Por que Raabe era crente? Por que Raabe era uma mulher de fé? Por causa dos versículos 8, por causa do que ela diz, do que ela confessa nos versículos 8 a 13. É o centro. É o segundo papel. Por que eu digo que é o centro? Porque é o centro do envelope. Está ali. Essa é a estrutura do texto aqui. O que o texto nos informa? Informa, não tem como, né? Outra coisa que a gente tem que entender. Nós não podemos responder o que o texto não deixa a gente responder. Nós não podemos interpretar o que o autor não fala. Por exemplo, o autor não entra no mérito de dizer que a mentira de Raabe foi certa ou errada. Ah, mas foi uma mentira para salvar 2 vidas? Mas ela mentiu. Ele não fala sobre isso, ele simplesmente descreve. Ela foi lá, mentiu e salvou os 2 espias. De fato, ela mentiu, não tem para onde correr. De fato, ela não era uma pessoa, uma cidadã normal, ela era uma prostituta.
De fato, o primeiro lugar que esses dois espias entram é num prostíbulo. Por quê? Por que eles entrarem num prostíbulo? Isso soa meio estranho. Eu vou colher algumas informações, estou longe aqui de Israel e do meu general Josué. Primeiro lugar, prostíbulo. Por quê? Essa casa aqui ficava em cima do muro aqui. A gente vai ver que é meio essa estrutura. Como assim também? Vamos tentar responder algumas dessas perguntas. Umas o autor responde, outras ele não responde. Certo? O que a gente tem que entender é que Raabe, Ruth, elas não só vão fazer parte do povo de Deus, elas não eram do povo de Deus, mas vão fazer parte do povo de Deus. Vocês estudaram Ruth agora há pouco com o reverendo Rodrigo. Mas não só isso. Entenda a importância dessas mulheres. Elas vão fazer parte da genealogia do Messias. Elas estão na genealogia de Cristo. Elas têm um importante papel e o Novo Testamento assegura isso. A gente tem Raabe lá em Mateus, na genealogia de Cristo. A gente tem Raabe no rol dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. A gente tem citações de Raabe em Tiago. Então, olha o importante papel dessas mulheres aqui. Versículos 2 e 3. O primeiro ponto aí, a primeira folha do envelope. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Olha, primeira informação, o rei de Jericó já sabia desses espias e já sabia que eles tinham se escondido no prostíbulo de Raabe. Olha, vai lá, manda ela arrastar esse homem para fora, porque esses homens querem colher informações. Ou seja, já tinha aqui, tem um exército do outro lado do Jordão que vai invadir aqui. As pessoas já sabiam disso, já tinha essa informação. E o rei de Jericó, isso já chegou aos ouvidos dele também. Por que os espias entraram logo ali? Por que entrar no prostíbulo? Porque pense num lugar onde se tem informações valiosas. Essas meretrizes, elas sabiam de tudo, sobre tudo e da vida de todos. Se existia algum medo em Jericó, se existia alguma fraqueza em Jericó, se existia alguma forma de colher informação, o prostíbulo era um lugar estratégico. Estratégico. Aqueles homens vão fazer isso aí. Nós sabemos que em Israel era proibido, né? Era pecado da prostituição. Acontecia e a consequência disso era apedrejamento. Então não existia isso em Israel, mas numa cidade pagã existia um em cada esquina. O prostíbulo era algo normal. Aquele era um lugar estratégico. Eu vou colher informações. Aqui é apresentado como prostíbulo e casa de Raabe, onde ela mantinha a sua família aqui. Tanto é que eles vão dizer logo mais, olha, se você ficar dentro aí, a gente vai proteger sua família. Ela vai pedir para que eles protejam sua família, os seus irmãos, seu pai, sua mãe. Então, era como se ela fosse a cafetina aqui. Ela fosse a dona do bordel. O bordel, o bordel tinha as prostitutas lá, e ela era a dona do bordel, era a sua casa também. E lá convivia a sua família, ali vivia toda a sua família, naquele lugar. Essas são as informações que a gente tem. E ela vai decidir proteger aqueles homens. Por que ela vai proteger? Do nada. Ela está lá com os guardas da sua cidade, num muro totalmente fortificado, com tudo a seu favor. Para quê? Por que proteger aqueles dois homens? A gente não sabe isso até o versículo 7. A gente só sabe a partir do segundo ponto. A partir da confissão de fé, ela vai dizer por que protegeu eles. Olha o versículo 4 a 5. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Olha, ela mentiu, não é? Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Mentiu. Não sei para onde foram. Olha, se vocês forem depressa atrás deles, vocês vão encontrar. Vocês vão alcançar. Vai lá que eles saíram daqui. Versículo 6.
ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Então, o terraço aqui, né, era como se fosse um primeiro andar, onde se armazenava alimentos que podiam ficar um bom tempo armazenados. Então, nesses locais onde tinha comida e bebida ali, na rotatividade, ela tinha esse depósito, ela esconde os espias nesse depósito, nesse primeiro andar. Ela vai esconder ali, né, o texto fala, embaixo, né, das canas de linho organizadas ali, e tudo organizadozinho, era tudo certo. Ela vai depositar e vai despistar os guardas. Ela vai e despista os guardas. Ela mente para eles e ela diz: olha, se vocês forem correndo, vocês vão alcançar. Como é que esse texto pode ser exaltado se ela mentiu? Essa é uma grande dúvida aqui do capítulo, né? Como é que isso pode ser exaltado? Essa mulher é elogiada lá em Hebreus 11 pela mentira dela. Como assim? Não é? E creio eu que aqui nós temos exceções às regras. Situações de exceções às regras. Vamos lá. Nitidamente ela mentiu aqui, mas, por exemplo, se a gente for falar do pecado de não matar, se eu matar em legítima defesa, eu matei, mas eu não infringi o mandamento de não matar. Não é? Por quê? Porque eu matei em legítima defesa. Mesmo tendo matado, eu não pequei. Porque eu pequei em legítima defesa. Veja, o texto não dá ênfase ao pecado ou não. A ênfase do texto é como ela arriscou a vida dela para salvar os espias. É isso que é exaltado aqui. E não a mentira. Ela mente não pensando nela. Ela mente pensando na vida deles. Pensando em salvar e preservar a vida deles. Se ela tivesse entregado aqueles homens, não só ela ia sofrer com isso, porque ela queria que aqueles homens estivessem bem, mas, em primeiro lugar, eles iriam sofrer, porque eles iriam provavelmente morrer. Mas ainda aqui, né, quando a gente tem a confissão que ela faz aqui, ela vai proclamar aqui que Deus estava irado, e ela vai entender que Deus iria cair com justiça sobre eles, e ela teme aqueles espias. É o caso aí que ela pratica visando algo maior. É algo parecido com matar em legítima defesa. Matar para proteger a vida. Aqui no caso seria mentir para proteger a vida. Mas o texto, como eu falei, ele apenas descreve. Ele não entra no mérito de certo e errado. Para onde a narrativa conduz? O que é que o autor quer mostrar aqui? Conduz que a ação dela foi uma ação de fé. E essa é uma parte mais intrigante. Por que é uma ação de fé? Vamos abrir aí, lá em Hebreus 11, por favor. Hebreus 11. Texto aí que fala sobre o episódio de Esther. Hebreus 11, 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pela fé, Raabe a prostituta não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Olha que expressão interessante. Acolheu os espias com paz. Olha, o livro de Hebreus também não fala não fala da mentira. O livro de Hebreus parece que complica o negócio, porque exalta o que ela fez para protegê-los. O livro de Tiago também fala de Raabe. Vá lá em Tiago 2, logo depois aqui, né? Tiago 2, 25. Olha o que diz. Tiago 2, 25.
De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Entendam o que é que Tiago quer passar aqui, né? Ele não é salvação por obras aqui. Nesse capítulo, ele está ensinando que a fé sem obras é morta. É isso que ele está dizendo. Não adianta você dizer eu creio se a sua fé não é operosa. Esse é o ensinamento de Tiago. Lutero não gosta muito de Tiago, né? Não gostava muito de Tiago. Então ele vai dizer assim, ó, a operosidade da sua fé, da fé de Raabe, é mostrada quando, ao invés de entregar os espias, né, porque ela era cananeia, porque ela era nitidamente inimiga do povo de Deus, ela vai salvar a vida deles. Ao ouvir falar de Deus, ela manifesta com a sua fé, né, a sua fé com esta obra de salvar. Ela está manifestando a sua fé de acreditar em Deus, de ter fé em Deus, com esta obra de proteger os espias. Muitos aqui remetem também à ideia do mal menor, né? O mal menor seria entre mentir e matar, mentir. Entre mentir e entregar 2 vidas, mentir. Ela escolhe mentir, né? A grande questão é que em nenhuma passagem, esse é o ponto mais intrigante, ela é reprovada por isso. Pelo contrário, todas as passagens que a gente tem, Antigo e Novo Testamento, sobre Raabe, ela é elogiada. A sua atitude é elogiada. É uma declaração de uma atitude de fé. Ou seja, se a Bíblia elogia, eu não vou xingar. Se a Bíblia elogia, se a Bíblia não diz que é pecado, eu não vou dizer que é pecado. Simplesmente a gente não enfatiza o que o autor não quer enfatizar. Tem gente que diz, ela pecou, mas é um mal menor. A Bíblia não diz que ela pecou. A Bíblia só faz exaltar. Se a Bíblia tivesse só descrito, a gente podia dizer, não, ela pecou porque, de fato... Porque muitas passagens de pecado a Bíblia simplesmente descreve e ninguém fala sobre. Juízes mesmo tem muito. Mas não, quando a gente vai voltar para a história de Raabe no Novo Testamento, ela é exaltada. Então eu vou dizer que é pecado? Não, eu não vou dizer. No céu a gente discute isso aí, certo? Por que sabemos que ela creu? Por causa do nosso segundo ponto. Volte lá para o texto. Olha que eu não tenho uma pessoa mais pagã aqui. Eu tenho uma pessoa convicta da vontade de Deus. Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhe disse, bem sei que o Senhor deu esta terra... Olha a declaração dela, olha a confissão dela. Eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Essa é a informação que eu tenho para você, e que os espias precisavam ouvir. Está todo mundo com medo, por causa do exército que está lá sobre o Jordão. Versículo 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima dos céus e debaixo da terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão o sinal certo, de que conservarão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Por que sabemos que ela creu, irmãos? Por causa da sua confissão aqui. Olha o que ela está declarando. Olha, eu ouvi dizer o pavor que vocês estão causando sobre nós, por causa das coisas que a gente tem ouvido. Eu ouvi o que Deus fez com o Mar Vermelho. Ele secou o Mar Vermelho, ele abriu o Mar Vermelho.
Nós ouvimos o que vocês fizeram com os reis dos amorreus, Sehon e Og. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Por quê? Porque o Deus de vocês, versículo 11, é acima dos céus e debaixo da terra. Nós ficamos tristes. Nós perdemos o prazer. Olha, eu entendi o poder de Deus e eu fiquei triste. Por quê? Porque é um Deus tão poderoso. Ele vai fazer o que comigo, que sou inimiga? Ele vai me destruir. Porque eles estavam tristes. Eles ouviram o evangelho e ficaram tristes. Por quê? Porque ela olhou e disse assim: onde é que eu estou? Eu estou do lado inimigo. Eu estou do lado do inimigo de Deus. Eu não sou do povo de Deus. O que é que Deus vai fazer comigo? Um Deus tão poderoso, que fez o que fez com os reis dos amorreus, Og e Sehon, vai me destruir como eles. Ela se perturbou. Ela está perturbada aqui. Ela estava perturbada até os espias chegarem. Irmãos, como é que ela sabia dessas informações sobre Deus? Como é que ela sabia? Quais são os meios? Claro, ela estava... Toda a cidade comentava sobre os feitos do Deus de Israel e do povo de Israel, que estava se aproximando contra eles. Ela sabia disso no mercado. Ela sabia disso nas histórias que os homens chegavam e diziam para elas. As prostitutas tinham todas as informações. Olha, o Deus do povo de Israel abriu o Mar Vermelho, destruiu Sehon e Og, libertou o povo de 400 anos de escravidão no Egito. O faraó, que ninguém conseguia invadir, Deus foi lá, lançou 10 pragas e libertou o povo. Ela estava todos esses anos ouvindo essa história. Ela ouve tudo aquilo. Ouve o povo e esse Deus que protege esse povo. E agora sabe que o povo está na porta da cidade dela praticamente. O que é que ela faz? É a minha vez de ser destruída. Ela se entristece. A gente leu em Hebreus 11, pela fé ela acolheu os espias. Olha, quando ela viu os espias, e quando ela viu a chance de proteger e salvar o povo, que ela estava triste que ia destruir ela, aquilo ali é uma confirmação para ela, irmãos. Uma confirmação da sua fé. Ela agora tem a oportunidade de acolher e proteger o povo daquele Deus, no qual ela estava triste, porque ia destruir ela e toda a sua casa. Ela já cria quando os espias chegaram. Os espias chegaram. É a confirmação da fé dela. Ela já estava ouvindo as histórias de Israel. Ela não creu quando os espias chegaram, ela creu antes. Tantos prostíbulos, um em cada esquina praticamente, para aqueles espias colherem informações. Foi logo no prostíbulo de Esté que eles entraram. Por quê? Porque Deus estava preparando um encontro de Raabe com aqueles homens. Para uns, quando ouviram a notícia que Deus estava chegando com o seu povo, revolta. O rei de Jericó vai lá e mata esses homens. Para Raabe, tristeza. O Senhor está marchando contra nós. Porque esse Deus é poderoso, acima do céu e debaixo da terra. E nós somos os seus inimigos. Ela ouviu e ela crê. Irmãos, a fé é desenvolvida pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A gente crê porque a gente ouviu a história. A gente leu. A gente recebeu essa informação. A gente entendeu como verdade, foi iluminado e passou a crer. É assim que as pessoas creem, é pelo ouvir. Assim como Raabe, nós ouvimos falar. O Senhor se fez carne. E quem éramos nós? Éramos como Raabe, irmãos. Éramos viciados. Éramos adúlteros. Éramos idólatras. E ele veio. Quando Raabe ouviu, Raabe creu.
E olha, ela confirma aqueles homens que de fato, né, o povo estava com medo. Olha aqui, quando a gente está ouvindo as histórias, eu creio, mas tem gente que não crê, que está com medo. Está todo mundo com medo do exército, por causa dos feitos que eles estão ouvindo, que o povo de vocês fez através de Deus. O rei estava com medo. Essas são as histórias da conquista do Senhor, que estamos ouvindo para cá. É a confirmação. E aí veja o versículo 11, vale ressaltar o versículo 11, no segundo ponto, que vai dizer assim: quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos nós ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Olha, não tem escapatória contra esse Deus. Olha a declaração dela, irmãos: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus acima dos céus e debaixo da terra. Olha que interessante. Volte aí para Deuteronômio 4, por favor. Deuteronômio 4. Comecinho do Deuteronômio, versículo 39. Moisés tendo que passar aqui a declaração do que Deus é para o povo. Deuteronômio 4, 39. Vai dizer assim, ó: por isso, hoje, vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor Deus é acima do céu e debaixo da terra. Não há nenhum outro Deus. Em outras versões não há Deus como o nosso Deus. Olha, veja, a declaração que Moisés está dizendo ao povo, a mesma declaração que o povo de Deus tem, é a confissão de uma prostituta cananeia quando ouve falar do Deus de Israel. Essa mulher tem nos lábios a confissão de um israelita. Ela não é povo, mas ela tem a confissão de alguém que é povo. Olha que maravilha. Quem foi que ensinou isso a ela? Ela declarou com as histórias que ela ouviu. Versículo 12 e 13, ela clama pela misericórdia de Deus. Ela não tem outra escapatória. Veja o versículo 12. E agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e que me darão um sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai e da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que vocês têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Olha, ela confessa a misericórdia do Senhor. Esse Deus, ele é misericordioso. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ela sabe do poder de Deus. Ela tem convicção que Deus vai punir aquele local. E ela não corre dele. Ela corre para ele. Essa é a atitude de um convertido. Olha, Deus vai punir esse local. Eu vou fugir de Deus. É só eu escapar de Deus. Quantas ideologias acham que se você seguir ela, você vai escapar de Deus? Não tem Deus nessa ideologia. Deus não vai falar com você, punir você, porque você nem acredita nele. Deus, ele se alimenta das pessoas que acreditam nele. Você vai escapar de Deus com isso aqui. Ela sabe que não tem como escapar de Deus. Ela vai fazer o quê? Ela corre para ele. Ela toma uma decisão intrigante. Ela clama pela misericórdia dele. Olha, se o ser mais poderoso do mundo é Deus, e não há Deus como o nosso Deus, ele está em cima do céu e debaixo da terra, o que é que eu devo fazer, já que eu sou inimigo dele? Se eu sou inimiga dele, se eu estou do lado errado, o que é que eu tenho que fazer? Me reconciliar com ele, me render. É isso que ela está fazendo. Eu me rendo a esse Deus poderoso, para que de alguma forma ele use de misericórdia. Não tem outro caminho. Do contrário, o que me aguarda é a destruição. O ímpio, ele pensa que tem escapatória, que tem uma ilha, que ele vai ali, Deus toca. Onde ela pode se esconder diante desse Deus? Ela entendeu isso. É um Deus que ele controla o universo. Para onde eu vou para me livrar desse Deus? Ou eu me rendo, ou eu sou destruído. Esses são os caminhos.
E aqueles espias estão indo lá sobre ordem de Josué para observar o inimigo. E a primeira coisa que eles se deparam é um inimigo se rendendo ao Senhor, sendo poupado e sendo salvo. Olha como termina o capítulo 2, irmãos. Versículo 24. Olha o versículo 24, o último versículo, diz assim, ó. E disse a Josué, né? Certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos. E todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Ou seja, a salvação de Raabe trouxe a certeza de que aquela terra pertencia ao Senhor. Para eles foi a confirmação. E agora eu chamo sua atenção para o nosso terceiro e último ponto. Versículos 14 aqui ao 21. O primeiro ponto foi a preocupação de Raabe com os espias. O segundo ponto, o evangelho, ela confessando. E agora a preocupação dos espias com Raabe, ao contrário. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. Olha a informação que a gente tem aí. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Sempre 3 dias, né? Escondam-se lá 3 dias, até que eles voltem da muralha. Os homens lhe disseram, versículo 17: estaremos desobrigados desse seu juramento, se você nos fizer jurar, se quando entrarmos na terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela, por onde você nos fez descer, e se você não reunir a sua casa, em sua casa o seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Agora ela faz um juramento, né? Tem um juramento aqui com esses espias e Raabe e sua família. Olha, você vai pegar um fio de escarlate e você vai pendurar na janela. Quando a gente chegar, quem estiver dentro da casa vai ser poupado. Quem estiver fora da casa vai ser morto. Se alguém estiver dentro da casa e morrer, o fio estando aí, o sinal estando aí, cairá sobre nós o sangue dele. Mas se ele estiver fora da casa, não cairá sobre nós o sangue dele. Esse é o trato aqui que eles fazem. A gente tem que ter cuidado com algumas alegorias que são feitas nesse texto, mas é muito visível grandes paralelos que a gente tem com esse sinal na casa com episódios anteriores. Por exemplo, quando Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, Deus fala para eles assim, ó: tira a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. É o que acontece. E ele vai lá e obedece. Vá comigo em Josué 5. Josué 5,15. Quando Josué entra na terra prometida, o general do exército, ele vai dizer, olha o que ele diz para Josué, 5,15. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Será que é apenas uma coincidência? O que aconteceu com Moisés, agora na terra prometida, acontece com Josué. Deus abriu o mar vermelho para eles atravessarem e chegarem no deserto. Deus abre o Jordão para eles atravessarem e chegarem na terra prometida. Outra
coincidência. E aqui nós temos algo muito semelhante com a morte dos primogênitos. Por quê? Porque quando o anjo da morte passou no Egito, quem estivesse dentro da casa com o sinal, que é o sangue do cordeiro, ninguém ali seria morto. Quem estiver dentro da casa e o sangue do cordeiro no umbral da porta, ninguém vai ser morto. Aqui Raabe não tem que sacrificar nenhum animal, né? Porque isso é uma prática dos judeus, a Páscoa judaica, no contexto lá dos primogênitos, ela não era povo, mas entenda, veja, eu tenho os mesmos elementos da salvação lá, na morte dos primogênitos. Ela os acolhe porque creu, e ela é protegida assim como eles foram protegidos no Egito. Do mesmo jeito. Esse é o paralelo. Do mesmo jeito que Raabe é protegida em Jericó, Israel é protegido na saída do Egito. É uma associação aqui. Olha, Raabe vai ser protegida da mesma forma, porque agora ela é povo de Deus. Ela e toda a casa dela. Temos a conversão de uma pagã, alguém que não era povo, se tornando povo. Paulo vai dizer lá em capítulo 6 de Coríntios, olha, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os prostitutos não herdarão o reino dos céus, mas muitos de vós foram lavados, purificados e santificados. Porque não tem caso perdido para Deus. A gente acha, fulano é um caso perdido. É um caso perdido para a nossa visão limitada, para a nossa falta de fé, mas para Deus, não. Ou seja, muitos eram assim, eles foram transformados. Eram prostitutas, eram adúlteros, eram efeminados, eram sodomitas. Aqui no sentido de, obviamente, que homossexuais, os sodomitas eram relacionamento com pessoas do mesmo sexo, mas muitos foram transformados. Raabe, ela é salva pelo poder do Evangelho. Ela foi salva de tal maneira, a ponto de estar, irmãos, na genealogia de Cristo. Ela não só foi salva e pronto, não, e agora mora com o povo, não. Ela está na genealogia de Cristo. Raabe, de onde procede o nosso Redentor. Cristo procede dessa história aqui. Olha que magnífico. Ela teve que renunciar ao seu povo. Ela teve que renunciar à sua cultura. Ela teve que renunciar à sua história, para se entregar uma vida inteira diante de Deus. Ela estava disposta a entregar todo aquele povo, toda aquela muralha, tudo que era próspero. Ela era uma mulher de bens. Se ela era uma cafetina e mantinha toda a sua família na sua casa, ela tinha primeiro andar de alimentos, ela era uma mulher de bens, de posses. Ela vai fazer que nem Paulo. Ela vai considerar tudo como lixo. Lá em Filipenses. Paulo olha para todo o seu currículo, lixo, para fazer parte do povo de Deus. Ela entende já de cara, olha, sem nem ter sinal, ela nunca viu, irmãos, ela nunca viu o mar abrindo. Ela não viu, ela só ouviu, igual a gente, só ouviu, não precisou ver. Ela ouviu e creu. Ela olhou para a muralha que ela morava. Ela disse assim, isso aqui não é nada perto do Deus que está acima do céu e debaixo da terra. Ela foi convencida. Não tinha evidências, mas ela creu. Simplesmente ela ouviu e creu. Irmãos, sabe o que é que a gente pode aplicar aqui a essas muralhas? No contexto aqui de Raabe? É a confiança que a gente tem no pecado. É a confiança que a gente tem nos inimigos de Deus. Os inimigos de Deus seriam derrubados pelo próprio Deus. Ela foi salva porque ela creu. Ela entendeu que apesar da muralha, que apesar do exército de Jericó, apesar do cenário aparentemente seguro que ela tinha, diante da ira de Deus, ela estava do lado do inimigo de Deus. Ela seria destruída. Ele viria com a sua ira esmagadora como veio. Ela não teve outra alternativa. E nós não temos outra alternativa. Nós temos que nos render. Ela se rendeu. Diante dessa situação, ela diz assim, eu estou desmaiada. Essa é a expressão dela. Quando eu ouvi Deus e o que Ele fez com o seu povo,
Eu fiquei desanimado. Eu perdi a alegria. O que é que ela faz? Ela se rendeu. Ela clama por misericórdia. Por ela e pelos da casa dela. É exatamente isso que o regenerado faz. Ele percebe o quanto ela é miserável e ele se rende aos pés de Deus. Veja, o regenerado, ele não percebe o quanto ele é especial, bom e amoroso e exige de Deus a salvação e as bênçãos. Você exija de Deus. Coloque Deus contra a parede. Você pode, você é salvo. Um salvo de verdade, ele não pensa assim. O contrário. Ele chega com o coração contrito. Ele chega com o coração humilde, quebrantado. Ele clama por misericórdia. Pois agora ele passou a conhecer o Deus Santo que pune o pecado. E o que é que eu faço? Eu peco. Então se eu peco e a minha vida é de pecado, eu não sou amigo de Deus, não. Eu sou inimigo. Eu preciso me render a esse Deus. O salvo crê em Jesus. E o que ele mais quer é deixar de ser inimigo. É a característica de Raabe. Eu não quero. Eu quero fazer parte do povo. Eu quero fazer parte da igreja. Eu não quero mais ser inimiga. Tem como? Tem como, Raabe. Vamos fazer. Você vai ser parte do povo. Ela tinha apenas relatos verbais. Relatos limitados. E só com isso ela creu. É uma história, irmãos, extraordinária. Eu não quero mais fazer parte dos inimigos do Senhor. Eu não quero estar debaixo da ira de Deus. Então, a gente pode tirar algumas aplicações desse capítulo. Primeiro, irmãos, o que a gente pode aprender aqui é sobre a providência de Deus. Né? Olha, todo o cenário estava pronto antes dos espias chegarem para proteger eles. Foi o prostíbulo certo, foi o local certo. Nenhum local ia proteger eles como no prostíbulo de Raabe. Aqui foi uma troca, né? Ela protege os espias, ela foi preparada para isso, e em seguida o Senhor protege ela. É isso que acontece. Às vezes a gente não entende como Deus age, como Ele vai intervir, né? Imagina a aflição de Raabe, ouvindo por anos aquelas histórias e dizendo: eu não posso fazer nada, eu estou do lado dos inimigos de Deus, não tem escapatória. E imagina o alívio dela quando ela recebe os espias e ela pode falar com o povo de Deus pela primeira vez. Ela tem a oportunidade de protegê-los. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu me lembrei de uma passagem do primeiro livro de Samuel. É interessante porque lá no primeiro Samuel tem o seguinte: o povo, uma perícope o povo clama por um rei, e na outra perícope o que? As ovelhas, se eu não me engano. Os bodes, né? As ovelhas, as jumentas do pai de Saul fogem. É engraçado, como é que você faz um sermão, né, assim, né? O povo clama por o rei e as jumentas fogem. O que é que tem a ver? Né? O pai de Saul, as jumentas, elas escapam. E o pai de Saul diz assim: ó, vai atrás. Logo depois do povo clamar por um rei. Aí Saul fica sabendo que dentro de uma vila ali tinha um profeta da parte de Deus, que podia ajudar ele, podia revelar onde as jumentas estavam. Aí vai lá, bate na porta dele. E Saul é declarado rei, porque na noite anterior Deus diz: olha, o rei vai bater na tua porta. Deus Deus liberou as jumentas para confirmar quem vai ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, Saul. Confirma para o profeta Samuel. Ou seja, não duvide dos planos de Deus. A gente não sabe como vai acontecer, mas Deus vai agir. Ele age e ninguém pode impedir. Nada é por acaso, até burro se soltando. É da vontade de Deus. Deus, ele tem um plano para tudo. Quando os espias chegaram ali, estavam falando com uma das do povo de Deus. Já estava tudo pronto. O cenário, Deus providenciou tudo para salvar a vida daqueles homens, para colher as informações para Josué, e para eles saírem já de lá e levarem as informações e confirmarem para Josué. Fechou o envelope.
Esse é o capítulo 2. Irmãos, segundo ponto aqui, são 4. Aqui nós temos uma linda conversão. A verdadeira conversão está no fato da gente abandonar os nossos ídolos. Tudo que a gente tem como confiança, a muralha, o exército, a situação favorável, Raabe abandona tudo. E ela entendeu, ou eu estou com Deus, ou eu estou contra Ele. Eu não estou livre de Deus, ou eu estou com Deus, ou eu estou livre de Deus. É isso que o ímpio pensa, não está livre. Ou você está debaixo da ira, ou você está debaixo da misericórdia de Deus. E Deus é ciumento. Ciumento no sentido de que Ele não divide a sua glória. Raabe teve uma escolha muito séria ali. Ou eu me associo com os pagãos, ou eu viro o povo de Deus. Que método a gente está usando para resolver os problemas da nossa casa? Que método a gente está usando para resolver os nossos problemas? Os nossos dilemas internos são métodos que concordam com a palavra de Deus ou estamos desagradando a Deus? Estamos nos associando como povo de Deus ou estamos nos associando como inimigos de Deus? A verdadeira conversão, ela abandona as antigas práticas. Segundo a carta de Tiago, através das obras. As obras não são a causa, mas a consequência da nossa fé e salvação. Penúltimo ponto, irmãos. Abra comigo, Josué 6, 25. Por favor. Josué 6, 25. Olha o que diz. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo o que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Olha o fim da história de Raabe. Porque creu, passou a fazer parte do povo, mesmo sem ser de Israel. E mais, teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que teve Jessé, que teve Davi, e de Davi veio o Messias. Ela entra na linhagem de Jesus. Jamais devemos julgar as pessoas pelas aparências. Irmãos, quantas pessoas a gente não dava nada por ela e ela está na igreja? Muitas vezes, poxa, eu achava que não, mas olha aí essa pessoa na igreja, perseverando. E quantas pessoas a gente conhece que é tão certinha para os princípios morais daqui, mas odeia a Deus. É certinha, a pessoa honesta talvez, pai de família, mãe de família, mas não convide ela para a igreja. Ela não vem, ela não valoriza, ela não se importa, porque ela odeia a Deus. Poxa, a gente muitas vezes diz, essa pessoa só falta ser crente, né? Ela é, mas ela não é, simplesmente ela não é. Ela é certinha, ela é maravilhosa, mas ela odeia a Deus. É isso. A gente não pode subestimar. E nada é impossível para Deus. Não existem casos perdidos. Quantos casos perdidos estão na igreja? É só a gente olhar a história da palavra de Deus. E, por último, irmãos, qual é o muro que lhe impede de se aproximar de Deus? As muralhas aqui, nesse contexto, simbolizam a confiança que a gente tem no pecado. Quantos fazem para si muralhas nesse mundo e confiam nelas? Olha, essa muralha aqui, olha como ela é grande. Olha como a minha ideologia é grande. Olha quantas pessoas seguem ela. Olha como eu tenho um exército para me proteger. Isso aqui é a minha confiança. Estão rodeados de amigos e amigas que ajudam e alimentam ela nesses pecados. As muralhas são essas falsas ideologias, são esses falsos ensinos, são as práticas que aprisionam o ser humano. Diz assim, olha, é isso aqui que vai me salvar. Não é Cristo, essa é a minha confiança. Raabe olhou para tudo o que poderia lhe passar confiança e entendeu que nada poderia proteger ela do poder e da ira de Deus. Ela faz o quê? O que nós temos que fazer? Nos render. Ninguém obrigou ela a nada. Não foi sob pressão.
Ninguém tentou convencer ela de nada. Ela simplesmente ouviu e creu. Ela ouviu as histórias. Ouviu histórias partidas. Ouviu relatos limitados. Só de ouvir aquilo, dos boatos, ela creu. Nós temos a Bíblia completa. Nós temos os comentários mastigados. Nós temos a lei, os profetas, os evangelhos e as cartas. E ainda assim, a gente constrói muro e joga neles a nossa confiança. Que nós somos duros de coração. Pare de construir muros. Faça como Raabe. Renda-se aos pés do Criador. Amém? Amém. Nesse momento vamos louvar ao Senhor.